Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. E a pergunta que não quer calar é: quem tem medo de um bandomblé? Por que isso, né? Aqui na minha região, não sei como é no resto do país, mas aqui em São Paulo, durante muito tempo, e eu creio que até hoje, porque eu vivo numa bolha, né, de pessoas que trabalham com espiritualidade com mais liberdade. Mas isso não reflete o jeito que os demais trabalham, que a maioria trabalha. Aqui, quando eu ainda fazia parte dos outros, né? O termo umbandomblé era uma ofensa. Você dizer, aquele terreiro ali é um bandomblé. Isso significava que era um terreiro ruim, uma casa ruim, com pessoas ruins. O que não é verdade, tá? Mas era assim que as pessoas entendiam um bandomblé, aqui na minha região, pelo menos. O que acontece? Olha, aqui nesse vídeo, para explicar algumas coisas, eu vou usar palavras duras e tudo, pode ofender algumas pessoas, mas eu não me importo não, tá? Já se passou do tempo da gente poupar as palavras por causa dos sentimentos de pessoas sensíveis. A gente tem que dizer o que tem que ser dito, certo? Primeira coisa que eu vou dizer é, um bandomblé, ele vai surgir da arrogância do candomblé misturado com a sua incompetência. Olha só, palavras muito doces que estou falando aqui. O que é que eu quero dizer? Um bandomblé, ele vai ser a mistura do candomblé com a umbanda. Isso fica muito claro pelo nome. Só que isso não é uma coisa recente como se pensa. No início do século XX, lá na Bahia mesmo, já vai surgir um tipo de candomblé chamado candomblé de caboclo, que era a mistura do candomblé com os cultos de Jurema Sagrada. Os candomblés de Angola, por exemplo, eles até hoje têm toques para caboclos. E na época o termo candomblé de caboclo já era pejorativo. Depois, obviamente, quando vem para o Sudeste, encontra-se com a Umbanda carioca, o efeito que vai ter é o mesmo que teve na Bahia com a Jurema. Aqui vai ser candomblé com Umbanda, um bandomblé. Olha, o que acontece é o seguinte, a maneira que o povo do candomblé trabalha com os orixás, as escolhas que foram feitas, deram origem a isso. Então ninguém do candomblé deveria ter a ousadia de levantar a voz contra um bandomblé, tá? Logo mais, aqui nesse vídeo ainda, eu vou dizer dos problemas que o umbandomblé tem. Mas isso daqui a pouco. A princípio é entender a origem. Qual é a origem do umbandomblé? Quando o candomblé se torna ineficiente. Houve durante a fundação e o princípio do candomblé algumas decisões que foram tomadas. A primeira delas é de silenciar os orixás. Em África, os orixás, quando incorporam, podem falar, se for possível. Se houver um elegum é como se fala do médium que incorpora o orixá, lá em África, né? Se tiver um elegum e esse elegum ele tiver capacidade de, na incorporação, falar, o orixá irá falar, irá conversar, dar recados. Aqui no Brasil, houve uma proibição a esse respeito. Qualquer dia, se quiserem, eu conto o porquê proibiram, não vale a pena aqui, senão vai estender muito. Mas proibiram o orixá de falar. O candomblé tomou a decisão de que o orixá apenas dançasse. Você vai numa festa de candomblé, as pessoas vão cantar, caso o orixá incorpore em alguém, ele vai dançar. É muito complicado você querer que isso seja o suficiente para nutrir o espiritual das pessoas que são pagãs, né? Que não são cristãs no Brasil. Uma divindade que dança, e se ela não estiver dançando, ela não faz nada. Ela fica sempre calada. E em muitos candomblés, até mesmo com os olhos fechados. Então o orixá, ele é surdo e mudo e um grande dançarino. Isso é o orixá? Não. Em várias manifestações, tanto em África quanto pelo mundo afora, não é só o Brasil que tem culto de orixá fora de África, tá? O orixá é livre. No Brasil não é. Tudo que o candomblé decidiu fazer tem consequência, tá? Como se diz por aí, o almoço nunca é de graça.
Ou seja, se você tem alguma coisa, tem um porquê por trás. Tudo tem motivo, né? O que acontece é o seguinte: os terreiros de candomblé não conseguiam atender o povo como a Umbanda atende. Até hoje vocês vão ver o povo do candomblé falando assim. Eles falam uma coisa que não tem o menor sentido. Que é assim, numa festa de orixá, numa festa de Oxalá, por exemplo, vem 20 pessoas. Na festa de Pombagira, vem 200. Por quê? Por quê? Porque o Oxalá está como? Calado. O Oxalá não diz nada a ninguém. As pessoas vão na festa dele para bater palma. E na festa da Pombagira? Qual é a diferença? O que a Pombagira tem nessa vida é boca, não é? Vai falar, vai conversar, vai brincar, vai dar respostas. Os terreiros de candomblé, alguns deles, queriam avançar como duas religiões estavam avançando, duas religiões mais modernas, a Umbanda e a Quimbanda. Antes haviam outras religiões também, a Cabula, né, a Macumba, o Saravá e outras que eram mais antigas, mas depois se unem e vão dar origem a Umbanda e a Quimbanda. E é nítido que Umbanda e Quimbanda terão mais adeptos do que o Candomblé. O Candomblé é puro tradicional, que só tem orixá ou só tem alguma questão africana, só tem inquice, só tem vodum. As entidades, elas estão presentes na Umbanda, Quimbanda e cultos similares, né? Então, para que o povo do Candomblé tivesse um terreiro cheio, eles começaram a fazer uma coisa que antes não se fazia, que é o quê? Antigamente, quando uma pessoa era da Umbanda e ela ia para o Candomblé, ela teria que amarrar as entidades, ou seja, ao ser iniciada no Candomblé para o culto de orixá, ela teria que revogar o caminho dela na Umbanda, coisa que não é assim que funciona hoje. Se uma pessoa é da Umbanda e tem a Maria Padilha, ela vai para o Candomblé, faz uma iniciação, e eles sim amarram a entidade só por um ano, tá? Não pela vida toda. E a Maria Padilha volta e continua dando consulta, né? Fazendo a roda girar, né? Um terreiro hoje em dia de candomblé que não tem nada de umbanda, ele é um terreiro que vai frequentar só um tipo específico de pessoa, quem é devoto só do orixá. E aí entramos numa questão muito importante. O orixá não é brasileiro. O orixá, ele é estrangeiro. Teve o advento lastimável da escravidão, que traz pessoas para cá e traz uma cultura externa para cá, que nunca se mesclou totalmente com a cultura brasileira. Uma cultura de terreiro de candomblé puro, um engenho velho, um gantuá, ou qualquer terreiro que seja 100% puro a sua linhagem, você vai ver que as pessoas têm uma vivência no terreiro que não se mescla com a de fora. Há uma hierarquia no terreiro que não tem a ver com nenhuma hierarquia social brasileira. O terreiro é um país à parte. É uma terra de estrangeiros. Entende? O orixá, ele não se integra à maioria do povo brasileiro. Ele se integra totalmente com os que são profundamente afrodescendentes. Eu digo não na questão genética sanguínea, e sim na questão cultural, tá? E isso não reflete o povo brasileiro de um modo geral. O povo brasileiro de um modo geral é um povo muito plural. Uma entidade de Umbanda, uma pombagira, um preto velho, um caboclo de Umbanda, né? E tudo mais, vai falar de coisas da vida, do mundo. Não há um viés só para uma cultura, para uma única vertente. Se você vai num terreiro de Umbanda e você passa por todas as sessões de todos os espíritos que tem, os baianos, os caboclos, esquerda, os marujos, os herês e por aí vai, os malandros e tudo, você vai ver ali uma questão muito plural brasileira. Olha que coisa interessante. Se você vai de manhã numa gira de baiano e de noite numa gira de malandro, você já esteve na Bahia e no Rio de Janeiro. Num terreiro de Umbanda, você visitou a Bahia de antigamente e o Rio de Janeiro de antigamente. E o terreiro de candomblé, ele só vai te trazer
para uma realidade, a realidade dos primeiros africanos no Brasil. Não há outra, é só essa. Isso empobrece? Vocês podem dizer, não, é um ritmo cultural. Mas a gente diz que sim, empobrece quando está num país que não tem uma cultura só. É por isso que vai surgir um bandomblé. O povo do candomblé fingindo que nunca tiveram preconceitos com a Umbanda e colocando a Umbanda dentro do candomblé. Isso vai fazer uma religião mista. Aí vem uma questão, é possível realmente misturar candomblé e Umbanda? Não, porque tem diretrizes diferentes. Por exemplo, o candomblé de modo original não trabalha com caridade. O povo do candomblé vai dizer que não é verdade, mas é. Candomblé, desde que surgiu, vai trazer uma cultura que vem de África, que já existe lá, que é a religião como comércio. Quando se diz aqui, nossa, mas hoje tudo virou comércio, gente, não é hoje. Nunca houve um período onde candomblé foi gratuito, tá? Nunca. Ele começa desde o seu primeiro dia com preço para fazer parte, certo? É algo que é cultural, que é de sua origem. Se vocês pesquisarem, nossa, quando foi que começaram a cobrar os ebós e as iniciações? Quando foi que não cobraram? Nunca. Então o candomblé, ele vai ter a religiosidade, a ancestralidade, mas ele faz girar a roda do dinheiro, certo? A Umbanda, ela começa com o ideal de caridade. E depois ela também vai ter a roda do dinheiro girando e muito. Mas o ideal da Umbanda inicial é caridade, ainda se faz muito. E eu mesmo sou testemunha viva de caridades que a Umbanda já fez, e eu até fiz parte. Mas eu mais recebi do que fiz, vou ser sincero. E aí? Agora, quando o candomblé se mescla com a Umbanda, vai haver uma rejeição, uma quebra dentro do candomblé. Vamos ter duas vertentes. Candomblé puro e umbandomblé. Qual que é o problema? A maioria dos terreiros são umbandomblé. Se você que está me vendo, você é de um terreiro de candomblé e você trabalha com pombagira, você é um bandomblé. O povo acha que um bandomblé é a casa dos outros. Gente, hoje, se o terreiro não é tradicional, tá? Como por exemplo, Casa de Oxumaré. Casa de Oxumaré cultua africanidades. Você não vai ter lá a festa de uma pombagira na Casa de Oxumaré. Nos dissidentes, sim. O Engenho Velho, tá? Lá tem uma gira de caboclo, uma gira de Exu? Não. Lá tem os orixás e pronto, tá? Vai ter, sim, pessoas que são do Engenho Velho e que em suas casas fazem um bandomblé, mas o Engenho Velho não faz. São terreiros puros. Eles são candomblé. Todo o resto é um bandomblé, tá? Mas vocês sabem que por mais que todo mundo seja um bandomblé, basicamente, que esses puros são poucos, se você conta nos dedos os terreiros puros, são os mais antigos, matrizes, né? Por que que o povo que é um bandomblé diz que não é? Tem vergonha de dizer que é. Porque existe uma categoria de um bandomblé que é problemática, que é a que tenta mesmo misturar 100%. Que a maioria dos umbandomblés são assim. Tem o culto de orixá, encerra o culto de orixá, e aí, em outro momento, outro dia, se faz o culto das entidades. Se traz qualquer entidade, mas principalmente esquerda, né? Então, por exemplo, teve a festa de Iansã no sábado. Não é no mesmo sábado, não é durante a festa de Iansã que vem a pombagira. A festa de Iansã acaba e lá na semana que vem, no outro sábado, tem uma festa da pombagira, com o terreiro preparado para outro tipo de cerimônia. Esse terreiro é um bandomblé? É. Ele tem as duas religiões, mas ele não fundiu as duas. Ele tem elas em paralelo. As duas estão lado a lado na mesma casa. Lado a lado, mas não estão se encostando. Isso é um bandomblé que mais se tem por aí, que é um bandomblé saudável, bonito. Mas há um bandomblé que a gente diz que é pau de dar em doido. Por quê? Porque lá misturam tudo. Lá, nesses umbandomblés, que são casas de pessoas, né? São terreiros de pessoas abertamente ignorantes, não sabem o que estão fazendo, eles vão dizer, por exemplo, que as pombagiras são escravas dos orixás,
que Oxóssi, o orixá Oxóssi, é pai dos caboclos, que o próprio Oxóssi é filho da cabocla Jurema. Eles vão dizer que os pretos velhos trabalham na vibração de Nanamburuquê, entende? Esse umbandomblé, que é uma grande loucura, ele é assim, você acende aqui uma vela para o orixá, aqui uma vela para Pombagira. Esses dias teve até uma moça que viralizou na internet, não a conheço, nem sei o nome, mas ela bota uma imagem de Iemanjá no quarto de Exu e diz, porque a minha Pombagira é filha de Iemanjá. Esse é um bandomblé dos doidos, tá? Esse umbandomblé sempre foi muito isolado. Por quê? Qualquer pessoa com um pingo de inteligência sabe que aquilo é uma porcaria. Só que, hoje em dia, qualquer pessoa com um pingo de inteligência tem sido pouca gente. A maioria não tem inteligência nenhuma, nem um pingo. Então, hoje em dia, o umbandomblé dos malucos está ganhando muitos adeptos. É muito comum as pessoas dizerem assim, mas é porque eu sou do Exu Caveira das Almas, porque eu sou de Omulu. Isso, claro, que é uma grande idiotice de gente que, como eu falei, não sabe o que faz. Não sabe que o culto do orixá não se comunica com o culto de entidades e dentro do culto de orixá, em sua origem, há uma série de diretrizes dizendo que entidades são negativas. O termo Egum e Quiumba, que são utilizados no candomblé para falar de espíritos ruins, são utilizados no candomblé original e também nas culturas africanas para falar das entidades. Então a minha Sete Saias, que é a minha pombagira maravilhosa, no candomblé puro, ela é Quiumba. Ela é Egum, do modo bem pejorativo. No umbandomblé saudável, vai se saber que o orixá tem o seu caminho, mas a pombagira também é boa, mesmo que a cultura do orixá diga que ela não é tão boa assim, mas vai se cultuar o orixá separado dela. Vou cultuar Iemanjá em um momento, a pombagira em outro. No umbandomblé, eles vão dizer que os orixás e as pombagiras e os pretos velhos e os exus e os caboclos e o diabo 4, eles estão aqui no mesmo balaio, estão se misturando e uma coisa doida. E isso é complicado, porque quando você mistura muita coisa, o que você tem é uma porcaria. Imagina que você tem na sua casa um bolo de chocolate e você tem também uma panela de feijão muito gostoso, muito bem temperado que você acabou de cozinhar, tá com aquele cheiro bom. O bolo de chocolate você come, é maravilhoso. O feijão também. Agora, se eu pegar esse bolo de chocolate, enfiar nessa panela de feijão e mexer, você come? Não, porque virou uma lavagem de porco. Antes eram 2 pratos deliciosos. Quando você misturou, virou uma lavagem que só porco come. E os porcos estão comendo e lambendo os beiços. Porque um bandomblé, ele não exige estudo. Aliás, perdão. Um bandomblé saudável exige. Um bandomblé que não é tradicional, mas é o mais popular, é o que mais tem por aí. Vocês que são de terreiro provavelmente são de um bandomblé, tá? Muito dificilmente uma pessoa que me segue aqui vai ser de candomblé puro, porque eu não dou o material que eles querem, que é falar só de africanidade, tá? Então vocês aqui que estão me vendo ou são da Umbanda ou são de um bandomblé. Não tem uma outra opção. Ou um bandomblé que é uma porcaria, ou dos doidos, lá, o ruim, ele não exige nenhum tipo de estudo ou preparo. Você não tem que saber de nada. Se você sabe acender uma vela, fazer um padê e dar uma oferenda simples, pronto, você já é um bruxo. Você já é um grande médium, entende? E você já vai falar um monte de asneiras. Por que, então, que um bandomblé ruim tem tanta gente? Porque as pessoas não querem esforço, não querem se esforçar. Qualquer religião, mesmo que você não seja tão religioso, vamos dizer também, qualquer crença que você queira prosperar nela, você tem que se esforçar. Eu estou aqui falando com vocês e vocês acham que eu aprendi o meu trabalho espiritual semana passada? Não. Quando eu aprendi o meu trabalho espiritual, eu pesava quase 30 quilos a menos e eu era uma gracinha. Então faz tempo, né, gente? Não é hoje não, tá? Então, assim, a gente tem que se esforçar. Eu comecei a atender as pessoas mesmo já faz alguns anos. Eu comecei a atender bem as pessoas não faz tanto tempo assim, porque eu só tenho 32 anos, gente, eu não sou tão velho.
Daqui a algum tempo eu vou estar melhor. Isso é um caminho natural, espiritual, religioso. Como é que é o Umbandomblé ruim? A pessoa chegou, lavou a cabeça, pronto. Hoje ela entrou no terreiro, amanhã ela já está incorporando e dando consulta e não sei o quê. Com algum tempinho, alguns meses, essa pessoa até já abre o próprio terreiro dela, sem nem saber o que é que ela está fazendo. Por quê? Porque ela não precisa saber. Não precisa. É uma religião, esse Umbandomblé ruim, é uma religião que não tem cultura, não tem fundamento, não tem nada. Só tem maluco e lavagem de porco. Então entendam, se você aí é do Umbandomblé saudável e você gosta de frequentar um terreiro assim, eu incentivo que continue, porque você vai ter o culto dos orixás, que como eu falei, o próprio candomblé o formatou, foi o candomblé que fez isso. O orixá nunca foi por si só insuficiente, pelo contrário. Mas o candomblé o tornou insuficiente no Brasil. Cada um com suas escolhas, os mais velhos do candomblé escolheram isso, né? Então, um Umbandomblé que se você cultua, tem o orixá, que não vai ser o suficiente, mas tem a sua pombagira, seu exu e as suas demais entidades que vão suprir todo o resto. Se você está nesse caminho, tendo consciência do que ele é, eu incentivo que você continue, porque eu acredito que você vai ser muito feliz dessa forma. Muita gente é muito feliz, muito satisfeita. Agora, se você é do Umbandomblé dos malucos, se você acha mesmo que o Ogum Choroquê é um Ogum meio Exu e ele é pai do tranca-ruas, esse tipo de coisa, ou que se você é de Iansã, Epa Rei, minha Santa Bárbara, você é de Maria Padilha também. Se você acha essas coisas e você é feliz assim, continue, mas longe de mim, porque a gente sabe que a burrice é contagiosa, entende? E é verdade, tá, gente? Você tem que conviver com pessoas que têm um intelecto maior do que o seu, para que o seu lado emocional, espiritual e mental tenha um motivo de alcançar as pessoas que são maiores e você, em pouco tempo, ser maior também. Se você vai conviver com um monte de ignorante, em pouco tempo você também é ignorante, porque é contagioso, não como uma doença, mas como zona de conforto. Se você está num ambiente onde todo mundo fala errado, e o meu português eu tenho que ainda tenho que melhorar um bocadinho, vocês vão ver, né? Mas eu estou tentando. Mas se você está num ambiente onde todo mundo fala errado, logo você fala também, sem perceber, mas você começa a falar também. Então, se afastem do que é ruim. Não há possibilidade de você conviver com aquilo que não presta e ficar neutro. Se você convive com o que não presta, com muita facilidade você também passa a não prestar. Fiquem longe daquilo que não vale nada e se aproximem do que tem algum valor, mesmo se for um valor incompreendido. Como eu falei, o candomblé tradicional, o puro, ele vai dizer que todo um bandomblé não presta. E deixe que o candomblé tradicional diga. Se o candomblé tradicional quer falar, que fale, é um país livre. Mas você vá e experimente. Se você experimentar um bandomblé saudável, onde há duas culturas na mesma casa, duas crenças em mesmo território, uma respeitando os limites da outra, tudo bem. Talvez você colha dali coisas boas. Eu, na minha vida, já visitei terreiros de candomblé puro, mas todos os terreiros que eu fiz parte, ou eram umbanda ou eram um bandomblé. Nunca estive numa casa onde a minha pombagira não fosse bem-vinda. Graças a Deus e aos conselhos dela, né? Então, assim, gente, eu vejo que por mais que as coisas tenham o mesmo nome, a gente não pode achar que elas têm o mesmo sabor. Quando ouvir falar de um bandomblé, nunca pense que não presta ou que presta. Pense assim, eu vou lá ver para ver o que dá. Se falarem, terreiro de fulano é um bandomblé, e você quiser saber se é bom ou não, vá lá ver. Porque por trás deste nome, pode ter, como eu falei, um terreiro muito saudável, de cultura paralela, duas crenças em um local, ou um terreiro de malucos com tudo misturado e um bando de doido batendo tambor lá, entende? Vá para ver. O melhor juiz são os seus olhos, certo?
Fique com isso aí, fiquem em paz. E não tenham medo do Umbanda-Omblé. Porque o que é saudável vai ajudar. E aquele que é de palhaçada, ele faz muito barulho, mas o cão que ladra não morde, certo? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Logo mais eu volto com mais explicações.